Salve, rapaziada, começando mais um dia de desafio e estamos indo, né, hoje é o 80, será? Acho que é o 7-9 e seguimos firmes, né? E eu tava pensando num tópico hoje, como o nosso mundo é demoníaco, né? Nosso mundo tá completamente dominado pelo diabo, né? Isso parece ser papo de crente maluco, mas não é. O nosso mundo conspira contra os valores cristãos. Isso é inegável. Aleister Crowley conseguiu o seu plano. Na verdade, ele tá conseguindo, né? Ainda não tá na totalidade. Mas se você for puxar de 100 anos para trás, ele já conseguiu um avanço absurdo na sua doutrina. Porque quem não sabe, Aleister Crowley foi um ocultista que dedicou a sua vida para fazer rituais, para escrever livros, né, de ocultismo, magia negra, enfim. Eu vi até uma história que quando ele estava na sua lua de mel com sua esposa, fazendo um ritual para os deuses do Egito, alguma coisa do tipo, ele recebeu meio que uma visão, isso ele mesmo que contou, né? Ele recebeu uma visão, ou então, na verdade, foi um anjo que desceu para falar com ele, que ele seria o emissário da nova era. O que é essa nova era? A era de Aquários, ou a era de Horus, né? Que Horus é o antigo deus egípcio. E ele seria o emissário dessa nova era, o responsável por pregar esses valores pagãos, né, desses deuses egípcios, etc. E desde então ele começou a fazer rituais, escrever livros que propagavam essas ideias contra os valores cristãos, né? Então, ideias que cultuavam deuses pagões e entidades macabras, né? Enfim, teve vários casos já dele invocar essas entidades e cultuar elas, enfim. E o lema do Aleister Crowley, né, é um lema muito conhecido na cultura hippie, né? Que ficou conhecido aí pelos filmes, que é o lema sexo, drogas e rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. Que basicamente essas três coisas são alienações que vão contra os valores cristãos, né? Então ele começou a pregar isso e ele conseguiu. Olha só como estamos agora. O sexo é algo banalizado, as drogas é algo normalizado, e o rock and roll é só pra se divertir mesmo, né? Mas também tá ali envolvido em algo mais ritualístico, em algo mais, enfim, de uma estirpe maligna, né? E até o rock and roll entra um pouco como música, né? Como a música está depravada nos dias atuais também. A gente pode incluir nisso. Então, assim, ele está conseguindo fazer com que a nossa sociedade vire completamente anticristã, antivalores, antiprincípios, normalizado tudo, né? Normalizado todas as coisas. E a gente está muito próximo de isso ser 100% normalizado e aqueles que não pregam essas coisas serem perseguidos, né? A gente está bem próximo disso. Não sei se vocês enxergam isso, mas eu enxergo que daqui a pouco quem ser contra isso, quem não seguir essas doutrinas, serão pessoas perseguidas e talvez até mortas, né? Enfim, é para onde a gente está caminhando. E por isso, e como isso se relaciona, né, ao assunto do NoFap, etc. Eu percebo que 99% das pessoas que têm contato com a pornografia, que tem esse vício e não conseguem deixá-lo, eles foram influenciados de alguma forma desde pequeno. Então, não foi algo,
por acaso eu encontrei, aqui tava navegando na internet e eu encontrei. Não. Desde o princípio, desde quando eles eram crianças, eles já tiveram contato com isso desde cedo. Então com 10, 11, no meu caso foi com 13 anos. E tendo contato com isso, virou um caminho sem volta. Então, eles não conseguiram, inclusive eu, por um bom tempo, eles não conseguiam mais sair daquilo, porque eles já estavam enraizados. E são coisas... Então o ponto é, a gente não se deparou com isso do nada. Eu, por exemplo, antes de descobrir, já ouvia os meus amigos falando, né, na escola, que já assistiram filmes adultos, filmes, enfim, pornografia, etc. E isso, querendo ou não, me influenciou a ter curiosidade para buscar isso, porque isso a gente não acha do nada. Claro que hoje, nos tempos atuais, está muito mais fácil. Você vê aí no TikTok, enfim, dancinhas, etc., que já cultivam isso, que já, na real, estimulam isso. Mas não é algo explícito. Para você buscar algo explícito de verdade, você tem que ter a curiosidade e a capacidade de buscar por aquilo. Coisa que a gente não tem quando criança. A gente só tem curiosidade por aquilo quando a gente tem contato, né? Então, a sociedade atual quer que nós estejamos sujeitos a isso. Quer que nós estejamos sempre perto, sabe? Desde criança, principalmente, porque é a fase que mais aquilo enraiza. As coisas que a criança aprende enraizam na vida delas para sempre. As coisas que as crianças veem também ficam no subconsciente, e como a mente está mais limpa, vamos dizer assim, né, sem muitas memórias, etc., elas também fixam de maneira mais fácil. Então, assim, eu vejo que a sociedade está cada vez mais caminhando para isso, para desde pequeno nós termos contato com essas coisas. E por quê? Porque eles não querem a nossa liberdade, e se relaciona completamente com isso, né? Sexo, drogas e rock and roll. O sexo foi banalizado, não é algo mais implícito, é completamente explícito. Todo mundo fala de sexo é normal, fazer sexo é normal, né? Assim, claro, os valores cristãos pregam que fazer sexo é normal, desde que esteja no contexto de matrimônio. Mas a sociedade atual não. O sexo é normal o tempo todo, seja no matrimônio, ou não seja no matrimônio, seja enfim, num contexto casual. E isso provoca essas coisas, a gente ter mais crianças com mais contato à pornografia e, consequentemente, mais doentes, mais escravas e com menos liberdade. E com que fim isso? Vários fins. O primeiro deles é político. Quando as pessoas são escravas, quando as pessoas são dominadas por algo, elas perdem a sua capacidade de pensar por si próprias, né? Por si mesmo. Então elas são mais sujeitas a serem manipuladas. Isso já é comprovado. Segundo e principal, para mim, né? Eu tenho plena convicção nisso. Espiritualmente, essa doutrina de Crowley, ele não fez à toa. Ele não fazia rituais, cultuava demônios à toa. Ele fazia por um motivo espiritual. O mesmo motivo espiritual que fez ele criar esse lema. Muitas pessoas aproveitam disso, dessa doutrina, dessa nossa falta de liberdade, da gente ficar preso nisso, nessas coisas que contaminam a nossa vida. Muitas pessoas se aproveitam disso para fins políticos, para fins monetários, né, para ganhar dinheiro em cima da gente. Muitos para ganhar moeda política, mas o principal motivo de Crowley pregar isso
desde que ele recebeu esse chamado de, enfim, mensageiro ou então intermediador entre o ocultismo, entre o lado sombrio, né? Porque a gente sabe que existe o bem e o mal nesse mundo. O fim dele para isso, o motivo, é completamente espiritual. Ele não estava ligando para política, ele não estava ligando para o financeiro dele, até porque ele está morto agora. Ele estava ligando para algo maior. Ele estava ligando para construir algo a longo prazo que faria a nossa sociedade completamente escrava e principalmente completamente presa e sem liberdade, a ponto de nós perdermos a nossa alma e o nosso espírito para o maligno, para quem ele servia. Então, veja que ele não criou algo que ele ia ver e se contemplar, ou ele ia receber algum benefício naquilo. Ele sabia que ele teria que criar algo para dar certo a longo prazo. E o que ele ganha a longo prazo? Só pode ser coisas espirituais, porque na Terra ele não ganhou nada fazendo isso. Faz sentido? Então, para mim, o fim foi exclusivamente espiritual, a fim de escravizar-nos e levar-nos ao inferno, né? A condenação, e trazer mais pessoas pro lado do chefe dele, vamos dizer assim, né? E ele conseguiu, ele tá conseguindo, né? Já estamos imersos nesse mundo que age dessa forma. Beleza? Então, espero aí que tenham entendido alguma coisa, porque eu também tô distraído aqui a caminho do trabalho, inclusive cheguei, mas deu pra dar o recado aí. Eu não sei se alguma coisa do que eu falei faz sentido pra vocês, mas pra mim faz muito. E quanto mais pessoas souberem disso e despertarem, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão dormindo, é melhor, beleza? Tamo junto, obrigado por quem acompanhou, e até amanhã, porque tem vídeo todo dia. Tamo junto.